Olá pessoal, vira a página, muda o assunto, sai de filosofia da ciência e engenharia genética. Vamos fechar agora o conteúdo com essa última parte da biologia, que é bem legal. Engenharia genética, de que a gente trata? Nós estudamos genética, nós estudamos citologia, agora vamos para genética. Vimos genética clássica, vimos genética molecular e agora vamos para a aplicação disso. Linkar um monte de coisas num único pacote aqui. A engenharia genética, gente, corresponde a um conjunto de técnicas de laboratório, técnicas moleculares, técnicas de manipulação de genes, de manipulação de moléculas capazes de conseguir isolar um gene, tirar um gene de um determinado organismo, de um lugar, um gene, sequência de nucleotídeos, de códons que vão gerar um RNA, uma proteína, tirar um gene de um organismo, pegar nucleotídeos de outro, produzir uma determinada mutação e gerar uma variação de uma proteína. Ou então pegar um gene de um organismo e colocar no outro, alterar a sequência gênica de uma determinada espécie, produzir um gene mutante, induzir o DNA de um vírus numa bactéria, de uma bactéria num vírus, de um ser humano, de um mamífero, de uma planta num animal, do animal numa planta. Brincar com os genes. Isso é totalmente possível. Ok? Para isso são necessárias algumas ferramentas moleculares, que as principais delas são, vou explicar para vocês aqui, e a gente vai entender um pouquinho como isso funciona, como que a engenharia genética funciona. Bom, a primeira das ferramentas moleculares usadas em engenharia genética são as endonucleases de restrição, as enzimas de restrição. São como se fossem tesouras moleculares capazes de reconhecer numa determinada sequência de DNA sequências curtas de DNA que vão lá e fazem cortes no gene. Enzimas de restrição produzidas por bactérias são proteínas que determinadas bactérias têm, que quando um vírus, por exemplo, infecta essa bactéria, ela vai lá e destrói o DNA do vírus todinho. Só que ela não destrói de forma aleatória, ela corta o DNA, os nucleotídeos todinhos, mas ela não corta de forma aleatória. Aquilo é um mecanismo de defesa de bactéria que corta o DNA em sequência, o DNA do invasor, ou seja, corta qualquer dupla fita de DNA, qualquer sequência de DNA, mas em lugares específicos, que são chamados palíndromos. O que são palíndromos? O palíndromo é uma sequência de bases onde dos dois lados da fita você tem a mesma leitura. A gente tem o sentido 5 linha, 3 linha de um lado, lendo, por exemplo, GAATTC, e do outro lado GAATTC, o 5 linha, 3 linha invertido. Uma enzima de restrição, ela lê, enzima de restrição é a proteína que vai ler o DNA, acha um palíndromo e corta. E corta uma fita, por exemplo, entre o GAATTC, vai cortar sempre o GA, entre o GA. Depois o primeiro G e o A. Ela lê essa sequência do palíndromo e corta aqui. Do outro lado, corta aqui e faz pontas complementares, ou seja, uma enzima de restrição, ela corta produzindo pontas desiguais, e essas pontas ficam como peças de Lego que se encaixam. Por quê? Porque elas são complementares. Na hora de fechar a dupla fita de DNA de novo, ela abre, deixando essas pontas desiguais, mas depois ela pode ser ligada de novo, a dupla fita de DNA voltar. Só que o detalhe é que cada enzima de restrição ela reconhece uma única sequência palindrômica. Ou seja, você tem enzima de restrição que reconhece uma determinada sequência e vai lá e corta. Tem outra que reconhece outra e vai lá e corta. Reconhece outra. Você tem N enzimas de restrição. Você tem uma tabela de enzimas de restrições retiradas de bactérias que a gente tem como trabalhar com tesouras moleculares para poder cortar o DNA para todo lado onde você quiser, em todos os pontos. Enzimas de restrição, por exemplo, elas não vieram de um conhecimento aplicado já de cara na ciência. Lembra quando a gente estudou como a gente estudou como funciona a ciência, do estudo da ciência básica, simplesmente para conhecer, se descobriu a existência dessas sequências de enzimas de restrição que cortam o DNA lá nos palíndromos, nas sequências de palindrômicas. Com isso gerou uma sequência de tesouras moleculares que você sabe exatamente onde vão cortar. Isso é ciência básica. Disso para virar uma ferramenta molecular, foi depois. A aplicação veio depois da ciência básica. Agora, olha só. Então, se você pega uma enzima de restrição, ok? E vai lá numa bactéria, num plasmídio da bactéria, lembra aquele DNA circular? E usa uma enzima de restrição ali, e ele vai lá e corta o plasmídio DNA circular e abre. E corta deixando pontas soltas.
pontas complementares. Depois esse DNA circular volta e fecha de novo. DNA é DNA. Se você usa a enzima de restrição no plasmídio da bactéria, você abre o plasmídio. Se você usa a enzima de restrição num humano, numa planta, num vírus, em qualquer lugar, ele vai cortar do mesmo jeito. Só que sempre na mesma sequência de palíndromos. Eu falei que a gente tem um monte de enzimas de restrição diferentes. Então, o que você consegue fazer? Você consegue ir num ser humano, por exemplo, e achar uma sequência de palíndromo antes do gene, por exemplo, da insulina, uma sequência palindrômica depois do gene da insulina, usa aquelas duas enzimas de restrição e corta e isola o gene. Esse gene ficou com pontas complementares ao outro lado da fita do DNA humano. Vai lá no plasmídio da bactéria, usa as mesmas duas enzimas de restrição e você corta ali. Cortou ali essas pontas complementares da enzima de restrição que você isolou o gene de humano lá da insulina, por exemplo. Essa mesma enzima usada no DNA da bactéria, você abre e você traz aquele gene humano da insulina, por exemplo, com pontas complementares e coloca ali e coloca o gene da insulina dentro do plasmídio, como brincar de Lego. E o plasmídio fecha produzindo insulina humana. O plasmídio produzindo o quê? O RNA, a proteína, a insulina humana, ok? Aí vem uma outra ferramenta molecular, que é uma outra etapa disso, que é a formação do DNA recombinante. O que é um DNA recombinante? É quando você obtém no laboratório, pela união de um fragmento de DNA de um organismo, de uma fonte com outra fonte, você mistura com ferramentas moleculares e funde. Você usa a enzima de restrição e corta o DNA de uma fonte, usa a enzima de restrição e corta o DNA da outra fonte, pega o daqui e traz e mistura os dois e junta num só. Para isso tem outra enzima que chama DNA ligase. Com isso, você brinca com a DNA ligase, você isola, corta os genes do que você quiser e cola onde você quiser com pontas complementares, como se estivesse brincando de Lego. A DNA ligase forma o DNA recombinante, certo? A partir da junção de genes ou de pedaços de gene de uma coisa ligando na outra. Aí vem mais o passo. A gente faz então a clonagem molecular. O que é isso? Clonagem molecular é quando você constrói um DNA recombinante que se replica. Você pega um gene de um ser, coloca num outro, por exemplo, num plasmídio, e o plasmídio daquela bactéria consegue fazer cópias dele mesmo. Você pega aquele plasmídio e coloca dentro da bactéria. A bactéria tem o plasmídio lá circular. E ele tem a capacidade de fazer cópias dele mesmo. E aquela bactéria começa a produzir aquela proteína. Então você pega, por exemplo, insulina, o gene da insulina humana, coloca num plasmídio bacteriano, põe dentro de uma bactéria e ela começa a produzir insulina humana. E você compra na farmácia o frasquinho de insulina humana produzida por bactéria. Isso foi fruto de clonagem molecular pela produção de um DNA recombinante através de enzima de restrição e DNA ligase. Você vai fundindo as peças ali. Clonagem molecular, gente, você traz e faz mutações, você gera bactérias mutantes e clones moleculares o tempo todo. Por exemplo, o plasmídio de uma bactéria, ele vai replicando, ok? E ele passa para suas células filha. Aquelas bactérias você passa a ter plaquinhas de Petri, onde você vai cultivando as bactérias e produzindo a insulina humana. Ok? O plasmídio ele é extraído da bactéria, aberto, colocado, formado ali o clone molecular, o DNA recombinante com a enzima recombinante, põe de volta na bactéria e ela começa a produzir aquilo que você fez, usando aquilo que você queria que ela fizesse, usando as ferramentas moleculares. Ok? Como que você montou isso? Enzima de restrição, DNA ligase, formou o plasmídio, colocou esse com o DNA recombinante, colocou na bactéria e formou um clone molecular, uma bactéria que vai gerar novas bactérias, novas cepas de bactérias produzindo aquelas proteínas que foram inseridas ali, ok? Esse plasmídio que está conduzindo uma construção genética molecular ali com DNA recombinante de um outro ser esse plasmídio é um vetor, que ele está trazendo gene de um ser e introduzindo no outro, de um humano, por exemplo, numa bactéria, ok? E essa bactéria se replica, é um clone molecular. Então, o plasmídio é um vetor para poder levar genes de uma espécie para outra, ok? Agora, o detalhe é o seguinte, nisso, como que você sabe que uma bactéria tem o seu plasmídio vetor produzindo a sua insulina, por exemplo? Quando um plasmídio é formado e você é inserido como clone molecular numa bactéria, numa cepa de bactéria ali,
Para poder você saber se aquele gene alvo, por exemplo, da insulina humana está sendo produzido naquela bactéria, você vai ter ali bactérias que inseriram, que absorveram o plasmídio e bactérias que não absorveram o plasmídio. Qual delas produz a sua insulina? Você não sabe. Como que você faz isso? Além, plasmídio é plasmídio, você abre e vai colocando genes ali. Você coloca o seu gene da insulina, por exemplo, para a bactéria produzir proteína, insulina, e coloca um gene, por exemplo, de resistência a um determinado antibiótico. Coloca num meio de cultura aquela construção de DNA recombinante com o gene da insulina e o gene de resistência a antibiótico e coloca aquilo na bactéria. Aí depois você trata aquele meio de cultura com o antibiótico. Aquelas bactérias que ganharam a resistência ao antibiótico também ganharam o plasmídio com a construção da insulina. Então você passa a ter, tratando o meio com antibiótico, você passa a ter só as bactérias engenheiradas, a engenharia molecular bacteriana, as bactérias com a produção do seu inserto, do seu fragmento, por exemplo, a insulina. Ok? Ferramentas moleculares gerando engenharia bacteriana. Bom, esse processo todo, você pode usar para várias coisas. Você tem, por exemplo, hoje bactérias que têm a capacidade de degradar petróleo. Isso porque bactérias que vivem no mar tinham essa capacidade? Não. Mas você pega aquela bactéria, através da construção de um DNA, com DNA recombinante, enzimas de restrição, trazendo genes de um outro organismo com capacidade de degradar óleo, coloca na bactéria e seleciona e forma cepas de bactéria que vão degradar petróleo em derramamento no mar. A insulina humana, no caso, é produzida por bactéria. A somatotrofina, o hormônio do crescimento humano, é produzido assim. O interferon, que é medicamento para crescimento de tumores. Vacina contra hepatite V, desse jeito. O ativador do plasminogênio, que vai dissolver coágulos sanguíneos. Você tem isso nas farmácias um monte. Já veio, a gente já usa, está aí pra gente. Transgênico. E a transgênese? Transgênese é o processo de você formar transgênico. Que é o quê? Que é isso? Você pegou o gene de um ser e passou para outro, você formou um transgênico. Só que os transgênicos famosos são os organismos transgênicos, os alimentos transgênicos. Porque recebem um gene estranho e passam a reproduzir dentro do seu próprio organismo. Plantas transgênicas, por exemplo, o vetor mais usado para poder produzir uma planta transgênica são plasmídios de bactérias, por exemplo, a Agrobacterium tumefacis, que é uma bactéria que ela tem a capacidade de formar tumores de galhas em plantas. Aquele plasmídio, quando a bactéria infecta uma planta, aquele plasmídio tem a capacidade de abrir e jogar o seu DNA na planta, e a planta produzir o DNA do plasmídio da bactéria lá. Se você pega esse plasmídio da Agrobacterium tumefacis e coloca genes vindo de outro organismo ali, quando essa bactéria infecta a planta, ela faz a planta virar um transgênico, uma planta transgênica, que produz aquela construção dos genes que você colocou lá. Como que a gente faz isso, por exemplo? O milho, planta transgênica, o milho transgênico. Um gene do plasmídio, um gene da bactéria Bacillus thuringiensis foi trazido através de plasmídio enxertado no genoma do milho. Como? Bacillus thuringiensis produziam uma proteína que matava lagartas. E essas proteínas foram colocadas no plasmídio. E através desse processo do plasmídio bacteriano inserir, jogar os genes que estavam dentro do plasmídio no genoma do milho, por exemplo, o milho passa a produzir as proteínas que matam as lagartas. Esse milho é transgênico. Todos nós comemos dele. Você precisa de menos agrotóxico, você precisa de menos processo ou produtos químicos para poder tratar e matar e evitar aquela lagarta, porque simplesmente o milho produz, ok? Por enquanto eu estou falando ainda, mostrando o processo, sem ainda tratar do problema do transgênico. A soja transgênica, por exemplo, Roundup. A soja comum morre com o herbicida Roundup, que é o veneno mais famoso que tem, aí o herbicida mais famoso ainda, Monsanto. No entanto, a soja transgênica, ela
através desse processo de engenharia, foi inserido nela a produção na planta, na soja transgênica, de um gene de resistência ao Roundup, ou seja, ao herbicida. Uma soja transgênica, então, você planta a soja transgênica, você não precisa colocar nenhum tipo de agrotóxico herbicida, porque você mata tudo com o Roundup. Você usa um só, ao invés de 7, 8, 9, você usa um só com a soja transgênica e você jogou herbicida, mata as ervas daninhas, sobra só a soja transgênica, usando somente um herbicida, que é o Roundup. O arroz transgênico, a cultura de arroz normal produz o arroz branco, que é infestado por arroz vermelho. Só que o arroz branco é próprio para o consumo e o vermelho não. Tem um herbicida que mata o arroz vermelho também, o branco, que é o Liberty. O arroz, então, transgênico, ele é resistente, vindo por esse mesmo processo de uma bactéria Streptomyces higroscopicus, e vem o DNA dela inserido no arroz branco, que ele é resistente ao herbicida Liberty, que mata o arroz vermelho e deixa só o arroz branco. Gente, nós temos formação há muito. Nós temos transgênicos o tempo todo. Agora, quem é resistente aos transgênicos, ele é resistente aos efeitos de longo prazo. Nós estamos produzindo proteínas diferentes, nós estamos colocando formas diferentes e comendo isso pode gerar um dia alergia em alguém, pode gerar toxicidade em alguém, mas aí entra nos debates entre cientistas, produtores e defensores. E cientistas defensores, o que? Você aumenta a produtividade, você aumenta a disponibilidade de alimentos, você diminui a quantidade de herbicidas, diminui a quantidade de agrotóxicos, você com o risco de gerar alergia a proteínas novas que estão surgindo e disseminando aí através dos transgênicos. É uma discussão complicada, é uma discussão complexa, mas é entre economia, produção de alimentos e a qualidade dos alimentos para você conseguir alimentar a população. Ok? Bom, essa engenharia molecular ela pode ser feita em plantas, mas em animais também. Por exemplo, facilitando a terapia. Do mesmo jeito que você tira genes de animais de uma planta para outra, você tira de um animal para outro. Se ratinho que brilha no escuro, tem a luciferase, a enzima lá do vagalume. Esse tipo de processo você usa, principalmente por clonagem molecular, DNA recombinante, aos montes. Isso pode gerar doação de órgãos, pode gerar a facilidade de introdução de órgãos para transplantes. Isso é algo que está sendo trabalhado. Mas aí na agropecuária, por exemplo, animais que crescem mais, que produzem mais, que têm mais carne, produzem mais leite, isso está aqui, veio para ficar. Nós estamos vivendo com isso e temos que aprender a argumentar. Ok? Gente, sobre transgênica só. Sobre engenharia só. E a gente segue na próxima aula.